Olá, queridíssimos e queridíssimas escribas, né, dos nossos estudos em escrita criativa. Como é que vocês estão? Estão lendo muito? Aqueles trocentos livros que eu sugeri para vocês lerem. É maravilhoso. A escrita do leste europeu é ímpar, é sem igual. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios de desbloqueio, sobre alguns filmes do leste europeu, que falam também de escrita criativa. Mas antes, eu gostaria de apresentar um estudo de caso, que é A Baronesa, que é um livro, uma novela que eu escrevi, ainda inédita, escrevi ano passado, em 25 dias, 2 páginas por dia, bem metódicozinho. E o ambiente é lá exatamente no leste europeu, em Viena, é a Viena do final do século XIX, início do século XX, quando, apesar dos problemas econômicos, sociais, políticos, conviviam personagens tais como Gustav Klimt, né, o Kolomo Moser, os arquitetos Otto Wagner, Adolf Loos, os escritores Arthur Schnitzler e Hugo von Hofmannsthal. Inclusive, o Arthur Schnitzler ele tem um livro belíssimo, que é Breve Romance de Sonho, né, que foi adaptado para o cinema em 1999 como De Olhos Bem Fechados, né, com Nicole Kidman e Tom Cruise. É maravilhoso, eu gostei muito da adaptação. São poucos os filmes assim bem adaptados e a gente vai falar de alguns deles nessa nossa sessão de hoje, né, nossa aula de hoje. A história é um heterônimo que eu criei, né, Charles Allington. Eu criei justamente para haver um maior afastamento, né, desse heterônimo. Ele é um detetive de profissão e escritor de vocação. E ele conta a história da baronesa, né, Natália Schoenberg, que foi acusada de desaparecimento e morte do marido Victor Schomberg, o barão Victor Schomberg. Eu utilizei esse recurso do heterônimo justamente para me afastar mais, mas também para usar a linguagem mais estrita possível, mais, vamos dizer assim, mais necessária possível, a linguagem do silêncio que a gente falou nas outras aulas, com Milan Kundera, com Wisława Szymborska e com o próprio Kafka, né? Que eles se utilizavam apenas do necessário, das palavras necessárias para se expressar. E um dos personagens importantes dessa novela é o próprio Gustav Klimt, esse grande artista que ele pintou esse retrato de Emilie Floge, que foi uma estilista na época, que também faz parte da novela. Então, eu trouxe esse estudo de caso, que ainda está sendo, vamos dizer assim, analisado, revisado, né? Porque a gente faz várias revisões, assim, ainda estou aqui na terceira revisão, mas eu estou sempre trazendo para a gente mostrar como exemplo, como uma maneira da gente escrever em outra situação, em outra atmosfera, em outro país, e também até às vezes em outra língua, né? Por que não? Escrever em outra língua é um exercício interessante porque faz a gente ter cuidado maior com as palavras. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns filmes, né? Eu vou falar primeiro dos filmes, até porque eles são provocadores de escrita, né? Então, eles podem inspirar vocês a escreverem algumas histórias, né, no nosso exercício de desbloqueio, que se lembrem de mandar logo, porque eu vou responder os 5 primeiros, tá certo? Eu prometo, com certeza, responder os 5 primeiros, mas eu não sei se eu vou poder responder mais do que isso. Então, mandem lá para o nosso e-mail. Então, eu vou falar de alguns filmes sobre o leste europeu e a escrita criativa. Antes de começar essa lista aqui que eu falei, né? Falei um pouquinho do De Olhos Bem Fechados, mas também tem 2 filmes maravilhosos que vocês devem assistir, que é a própria Insustentável Leveza do Ser, do Philip Kaufman, com o Daniel Day-Lewis, que ele é perfeito. Eu penso no ator que eu acho que tudo que ele faz é perfeito. E também a Juliette Binoche, que eu amo também, de paixão, ela faz filmes maravilhosos. Ele é um filme de 1988, então, é uma adaptação feliz. Eu acredito que eles conseguiram traduzir para o cinema o livro de Kundera de uma maneira perfeita, ao meu ver. Então, eu gosto dos 2, acho que os 2 são perfeitos, então
eu acredito que houve essa conexão, houve essa adaptação feliz. E o outro filme que não está na nossa lista é A Dama Dourada, né? Ele é um filme de 2015 com Ryan Reynolds e com aquela Helen Mirren. É a história dessa mulher que era a filha de uma família judia rica e que a tia dela pousou para Clint, né? Da mesma forma lá que ele, lá na Baronesa, né? Também existe esse momento de uma mulher posar para ele. Então, ela vai tentar resgatar esses quadros, por ela ser judia, né? Então, eles perderam todas as posses, todos os bens, e ela vai tentar lá na justiça resgatar esses quadros muito tempo depois, né? E A Lista de Schindler, que é o primeiro filme que encabeça essa nossa listinha aqui, ele é de 1993, é um filme maravilhoso, ele é todo em preto e branco, eu sei que a maioria já conhece, mas para mim a cena icônica é aquela da menininha vestida de vermelho, né? E que narra a história desse empresário, Oscar Schindler, que a princípio ele vai comercialmente querendo ajudar os judeus, o interesse comercial, mas depois ele vai se imbuindo de humanidade, vai se apaixonando pela causa e vai conseguindo resgatar dezenas de judeus dos campos de concentração. Ele consegue, com essa fábrica que ele tem de panelas, etc., ele consegue resgatar dezenas de judeus. Então, é uma história belíssima, o cenário belíssimo, é com Liam Neeson, com Ralph Fiennes, com Ben Kingsley, maravilhoso, os atores maravilhosos e o roteiro sensacional e o filme muito tocante. Ida, 2013, é a história de uma noviça que a madre superiora diz, olha, se você quer lá polonesa, se você quer fazer seus votos, você vai em casa, veja como é que é a vida real, depois você volta para aqui se tiver certeza. E aí ela vai, e na família dela tem uma pessoa que participou de Partido Comunista, etc. E ela, vamos dizer assim, ela vê toda aquela outra realidade, né, para poder decidir o seu futuro. É um filme maravilhoso, eu gosto muito, também recomendo. O Menino do Pijama Listrado é lindo, maravilhoso, é de 2008, com a Asa Butterfield, ele já ainda pequenininho, ainda no início da carreira dele, e conta essa história de dois meninos, um filho do general alemão, que eles se mudam de Berlim, eles vão para ao lado de um campo de concentração que o pai vai tomar conta, e o outro é um menino, um prisioneiro, lá do campo de concentração, que ele escondido vai lá, o alemãozinho vai lá conhecer esse espaço e trava uma amizade impossível, mas que a inocência das crianças permite, e é um filme belíssimo, é também a adaptação de um livro. Eu não li o livro, mas dizem que é muito bom, então eu recomendo. A Vida é Bela, apesar de ser um filme italiano, certo? Mas ele fala sobre essa narrativa da linguagem do silêncio, certo? Sobre os campos de concentração, a história desse pai que consegue, de maneira lúdica, preservar o filho dele, aquele horror do campo de concentração, né? Ele conta histórias assim que tudo se encaixa, né? Para a criança, a gente que está de fora, a gente está entendendo o que é que ele está tentando fazer, mas de uma maneira lúdica ele consegue salvar o filho daquele horror do campo de concentração. E O Pianista, de 2002, é sem palavras. Eu não tenho nem o que falar dele, porque ele é exatamente isso, é sem palavras, é assistir e sentir. É um filme de 2002, como eu disse, que se passa em Varsóvia, esse pianista conhecido e super célebre, conceituado, e que ele tenta fugir da perseguição nazista para não ir para um campo de concentração. Então é um filme que eu super recomendo para vocês. E a gente chega no nosso exercício do desbloqueio, né? Corram lá, papel, caneta, tela de computador, e vamos escrever a partir da escrita Fazer Fazendo, de Milan Kundera. Lembrem ele construindo o personagem e a narrativa acontecendo. Então, esse fazer fazendo na escrita de Kundera. De Wisława Szymborska, lembrem do poema lá que ela vai colocando os pontos feito balas, né? Aquele bosque de palavras.
E Charles Allington, porque eu esqueci de falar que ele vai narrando a escrita do próprio livro, a escrita da própria novela. Então, escrevam em 15 minutos um pequeno texto, conto, uma poesia ou reflexão teórica sobre o próprio ato da escrita criativa. E corram e mandem para mim, para eu dar um retorno para vocês, para a gente se conversar, né, se comunicar. Então, a próxima vai ser sobre o Japão. Você se prepara, a gente vai estudar alguns escritores asiáticos, bem legais, bem interessantes, vai caminhando mais, vai viajando mais nesse mundo maravilhoso da escrita criativa. Até lá!